Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e agora nós vamos resolver a questão 9 da lista 3.1. Fazer um algoritmo que pergunte um número e apresente o próprio número, o quadrado desse número e a raiz quadrada desse número. Enfim, pensando sobre o que a questão nos pede, né? A gente precisa simplesmente pedir um valor para o usuário, só tem uma entrada de dados. Mas eu preciso ter dois processamentos, que um deles é calcular o quadrado do número que o usuário vai me falar. O segundo processamento é qual é a raiz quadrada do número que o usuário vai me falar. Mas na resposta que eu tenho que apresentar na tela, eu também não posso esquecer de informar também o próprio número, que é a letra A ali, né? Bom, na nossa lista de exercícios, lá na parte final dela, aparecem algumas dicas de como a gente pode fazer alguns usos, né? A gente pode fazer alguns usos de funções que existem na propriedade do Java. Uma delas é para fazer cálculo de potência e a outra que também a gente vai poder usar é uma que faz cálculo de raiz quadrada. Se você quiser fazer esses cálculos pelos métodos convencionais da matemática, também pode. Só que eu vou utilizar aqui esses recursos para que a gente já se acostume também com eles. Então vamos devagarzinho aqui. Como eu vou precisar pedir um número para o usuário e lá na frente esse número tem cálculo de raiz quadrada, que é um cálculo que normalmente pode dar valor quebrado, eu já vou usar então uma variável do tipo double, porque é uma variável que trabalha com números reais, né? Eu vou criar aqui então essa variável chamando de num. E em seguida já vou fazer a entrada de dados aqui perguntando para o usuário qual é esse número. Então vou usar teclado.lerDouble, porque é a variável do tipo double, e vou fazer aqui o pedido para o usuário. Por favor, informe o número. Quando ele digitar esse número, o que ele digitar vai ficar salvo ali na minha variável num. Em seguida, eu começo a fazer os processamentos. Só que preciso ter lugar também para guardar a resposta desses cálculos, né? Então eu vou criar outras variáveis ali. Uma que eu vou chamar de quadrado e uma outra que eu vou chamar de raiz. Cada uma para sua finalidade aí. Então, vamos nessa. Na variável quadrado, ela vai receber o cálculo do valor que ele me disse ao quadrado. Então, esse cálculo é feito da seguinte forma, usando a nossa funçãozinha lá. Ó. Temos math.pow, P-O-W. Esse recurso, você já pode até escolher ali, que o Eclipse estava sugerindo, né? Ele pede a entrada de dois valores. O primeiro valor é a base da potência e o segundo valor ali, a letra B, é o expoente da potência. Como eu estou querendo o número que o usuário me passou ao quadrado, a base é o número. Então ali na variável A eu coloco num e em B eu coloco a potência que no caso é elevado ao quadrado. É sempre 2 nesse caso aqui. Então o número que ele me falou será elevado ao quadrado e a resposta vai ficar na variável quadrado. Também para fazer o cálculo da raiz quadrada, nós temos um recurso que é o math.sqrt. Já está até aparecendo ali, vou dar Enter para ele completar. Ele pede a entrada de um valor, que é justamente o valor que a gente vai tirar a raiz quadrada. E esse valor está na nossa variável num. Então, math.sqrt da variável num, ele vai calcular a raiz quadrada. Falta agora exibir as respostas. Para a gente não cair em pegadinha e acabar esquecendo ali da letra A, eu vou fazer uso, sysalt contra espaço, eu vou fazer uso de uma resposta para cada letra. Então eu vou até fazer assim, ó. A. O número inserido foi o que está na variável num. Sysalt de novo, Ctrl espaço. Agora vamos para a resposta da letra B. Vou fazer uma resposta misturando aqui os termos, olha. O quadrado do número que eu não sei qual é, porque é ele que vai me dizer, mas está ali na variável num. Então o quadrado do que está na variável num é o que está lá na variável quadrado. Vou fazer desse mesmo jeito para a resposta da raiz quadrada. Então, sysalt contra o espaço, se a raiz quadrada do que está lá na nossa variável num
é... Faltou ali o sinalzinho de mais, vamos lá. Então, é o que está na nossa variável raiz. Muito bem. Deixa eu salvar aqui. Vamos executar para ver o que acontece, né? Play. Por favor, informe um número. Eu vou colocar aqui um número que eu sei que tem raiz quadrada redonda, 16. Então, o valor inserido foi 16, o quadrado de 16 é 256 e a raiz é 4. Atenção aqui mais uma vez, né? A variável é do tipo double, então ela insiste em colocar esse ponto zero. Não tem problema, a gente não tem que se preocupar com isso agora, tá bom? Isso é um produto da variável double, ela faz isso sempre. Então tá pronta mais uma questão aí. Até a próxima.